Bom dia, graça e paz, mais um dia de pão diário e nesta nova série nós vamos continuar então falando sobre a Epístola aos Romanos, escrita por apóstolo Paulo. A carta aos Romanos, ela trata sobre a doutrina da salvação e justificação. A palavra salvação, que é a disciplina teológica que nós denominamos como soteriologia, a palavra sotério significa livramento. E logia, tratado e estudo, é o que nós iremos tratar na Epístola aos Romanos. E nesta introdução que nós vamos ver, hoje nós vamos falar do versículo 2, versículo 3 e versículo 4 do primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1. E o texto que eu estou lendo é a tradução de King James, diz assim: o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. 3. Acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi. 4. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, nesses 3 versículos, Paulo traz conceitos teológicos muito importantes, que são fundamentais para que nós possamos entender que Cristo Jesus é o cumprimento, é a sombra do Velho Testamento. Ou seja, o Velho Testamento trazia todos os sinais que comprovariam, que evidenciariam o Messias, o ungido, o Cristo, o nosso Salvador. Paulo então corrobora no versículo 2 dizendo isso, que Jesus Cristo é a promessa escatológica que foi prenunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento está direcionado em Cristo Jesus. Por isso, podemos compreender esta fala do apóstolo Paulo, porque, como já dissemos, ele era um ex-fariseu, conhecedor muito bem da lei de Moisés, e diante disso, Paulo então utiliza algumas referências relacionadas ao Antigo Testamento, para que possa então corroborar para aquilo que ele está ensinando em relação à graça de Deus. Então Paulo está dizendo, ele faz esta afirmação para, na verdade, pensar que Cristo não é apenas uma lenda, algo criado pela mente humana, mas, na verdade, Cristo é a resposta escatológica do Antigo Testamento a respeito do Deus Emanuel. Aquele que viria ao mundo pisar a cabeça da serpente e que, na verdade, traria em seus lábios o Evangelho, a boa notícia. E isso é maravilhoso. Paulo, ele traz essa característica, né? Ele pauta muito as suas afirmações, os seus ensinamentos, pautado dentro da palavra. Paulo, ele sempre está procurando, dentro do Velho Testamento, mostrar e pontuar, aqui é Cristo, aqui é Cristo, aqui é Cristo, aqui é Cristo, aqui é Cristo. E isso é fato e não dá para se tirar. Por isso, o evangelho que o apóstolo Paulo vai pregar, e ele vai comentar isso mais para frente, ele é o evangelho verdadeiro, porque haveriam outras falsas boas notícias. Paulo sabia disso. Nós já havíamos lido agora há pouco tempo Mateus 24, e nós vemos que o próprio Mateus 24, ele adverte, ele prenuncia, antes do templo ser destruído, que na verdade haveria falsos profetas, falsos Cristos. E Paulo inicia esta carta bem cristocêntrica. Ele foca dizendo que o que ele vai ensinar e por que ele foi enviado e separado foi para falar de Cristo Jesus. Paulo já inicia esta carta dizendo: eu não vou falar de Moisés, eu não vou falar da lei, eu não vou falar do farisaísmo, eu não vou falar do legalismo, eu não vou falar no sentido dando pauta à liturgia, ao culto sacro do Antigo Testamento, porém
eu vou falar de Cristo. E o Cristo que eu estou falando, o ungido Messias, é aquele que o Velho Testamento havia falado, pronunciado através dos profetas. É importante que nós que estudamos a palavra de Deus entendemos que o que Paulo prega é Cristo. E se nós procurarmos fazer qualquer outra pregação ou outro ensinamento, é anátema. Pregar algo que não está em Cristo não é o evangelho da boa notícia. E isso você vai ver isso em Gálatas, no capítulo 1, versículo 18, que eu não me engano. Logo no início fala a respeito disso, que Paulo, nem que eu ou um anjo do céu trouxesse um outro evangelho, seja anátema, maldito. Então veja que a estrutura teológica que o apóstolo Paulo, com muita propriedade, é claro, com o auxílio do Espírito Santo e aquilo que ele havia aprendido com Cristo, Paulo ele é certeiro naquilo que ele argumenta. Ele não duvida a respeito daquilo que ele está pregando, mas antes ele corrobora na sua fala, na sua escrita, na sua carta, que Cristo é o centro e que Cristo é a resposta a qual o povo de judeus estava aguardando o Rei da glória, Jesus Cristo. Porém, não reconheceram, pois o seu coração foi endurecido, não foram revelados a eles, apesar deles entenderem e ouvirem, mas não puderam crer, porque Deus não permitiu, para que hoje nós possamos então ter a oportunidade de participar da graça de Deus. Veja como é importante um pequeno versículo, né? De fato, a gente vê um pequeno versículo, mas a importância que Paulo traz teologicamente, se preocupando com o que ele vai argumentar, da onde Paulo está tirando isso, tá? E aí no versículo 3 e versículo 4 é importante. Você vai entender que Jesus Cristo, Paulo enfatiza isso e ele tenta evidenciar e deixar bem claro que Cristo veio como homem, nasceu como homem, carne, era tocável, palpável, sentia dor, chorava, sentia fome. Isso é interessante. E no versículo 4 nós vemos aí que Jesus Cristo ele foi ressuscitado pelo Espírito da Santidade, que ele é o Cristo ressurreto, mostrando então a deidade, a divindade dele como Deus. Olha que maravilha. Paulo então, ele demonstra no capítulo 1, no versículo 3 primeiro, a humanidade de Cristo. Cristo veio como um homem. Cristo habitou entre a humanidade. Cristo pôde ver de perto as atitudes, o comportamento, o frio, a fome, a dor, a perda. Cristo pôde, empiricamente falando, experimentar em sua carne tudo aquilo que nós podemos sentir, porém, menos o pecado. Jesus Cristo veio como homem, mas nele não se achou mancha alguma, nele não havia pecado algum. Que maravilha! Paulo é o que eu falei, a aula de Paulo, ele nos ensinando aqui, na verdade, amados, nós estamos apenas argumentando aquilo que Paulo está ensinando. Na verdade, nós estamos assentados aqui de manhã conversando com o apóstolo Paulo e ele está nos contando a respeito disso, falando para você, olha, Cristo era humano, Cristo sangrava, Cristo chorou, Cristo sentiu a perda de um amigo, Cristo sentiu fome, ele brincava, ele bebia, ele se alimentava, ele era um ser humano normal. Mas diante disso eu quero também afirmar que ele é Deus, porque eu vi o Cristo ressurreto. Eu não vivi na biografia dele, mas eu conheci pessoalmente na estrada de Damasco. Meu nome era Saulo e de repente fiquei cego, Jesus Cristo me perseguiu, deixou de eu perseguir ele e Cristo me perseguiu e literalmente me converteu em um Paulo. Então nós vemos que Paulo ele enfatiza essas duas teses, o importante é essa doutrina, né? Da cristologia, a gente vai ver essa a questão da natureza e o próprio na carta de João, nós vemos aí a preocupação de João falando que aqueles que na verdade falam sobre Cristo e diz que ele veio em espírito, é mentiroso, não está pregando a verdade, é heresia.
E Paulo inicia a carta falando isso. Primeiro, dizendo que Cristo é a resposta dos profetas. Segundo, ele era 100% humano, sentia, sangrava, chorava, dormia, tinha necessidade de dormir, de descansar, de acordar, de comer, tomar café da manhã, tomar seu banho. 4. E ele era o Cristo ressurreto, que ressuscitou da morte. Por isso que ele diz, e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que maravilha, amados. Você olhar o texto dessa forma, com o apóstolo Paulo nos ensinando, é algo maravilhoso. Então veja como é importante nós entendermos cada versículo. Eles foram colocados ali, irmãos, inspirados por Deus com o propósito de demonstrar a verdade para você. Por isso que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Jesus Cristo, ele é Deus, mas também foi o homem, mas também ele é a resposta daquilo que foi prenunciado escatologicamente no Velho Testamento. Ele é o Messias e vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Que bênção, né? Amanhã então nós daremos continuidade, tá bom? E aí a gente volta. Vamos orar, agradecer a Deus por esta palavra. Vamos orar? Pai eterno, nós te agradecemos por esta palavra, a qual o apóstolo Paulo, com muita propriedade, direcionado pelo teu Espírito Santo, traz para nós informações relevantes sobre a doutrina da salvação e justificação. Sabemos que a salvação, ela é a resposta daquilo que foi anunciado escatologicamente pelos profetas. E sabemos que Cristo literalmente foi o Filho de Deus e é o Filho de Deus diante da humanidade. E que ele é da descendência de Davi, mas também que ele foi declarado o Filho de Deus porque ele ressuscitou e não está mais entre os mortos, mas hoje está à destra do Pai. Senhor, que esta palavra possa servir de bálsamo ao coração dos nossos irmãos, que eles possam entender que tudo aquilo que foi pregado, anunciado, foi com o objetivo de nós conhecermos a Cristo Jesus, pois Cristo Jesus nos reconciliou com Ele. E somente através de Cristo é que podemos se aproximar de Deus, pois Ele é o sacrifício, o Cordeiro vivo de Deus que tira o pecado do homem. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por este ensino, por esta palavra, e que teu Espírito Santo tenha a liberdade de edificar, testificar, transformar, regenerar, levar a justificativa diante de ti, para que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados e que assim achamos graça, favor àqueles que não merecem diante de ti, porque na verdade tu se revelaste a cada um de nós através do teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Amados, abrindo um parênteses, logo estarei postando também no YouTube e vocês poderão acompanhar ali no Desenhando Pessoas todas as séries que eu estou fazendo para acompanhar, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, paz.